A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder ler a tua palavra, Senhor. Que ela nos ensine cada vez mais, que entre em nossos corações e nos direcione sempre mais e mais para perto de ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no primeiro livro de Reis, né? Ontem a gente leu sobre Jezabel, que ameaçou Elias, né? E Elias fugiu, inclusive pediu a morte para Deus, né? Porque ele já era velho, que inclusive ele diz, né? Que tenho eu melhor que meus pais, né? Ele fez essa pergunta, o que sugere que a idade dele já tinha passado da idade dos pais dele quando morreram, né? E Deus fala, não, tudo bem, realmente já está na hora de você descansar, mas antes tem algumas coisas que eu preciso que você faça. Passou algumas missões a ele e uma delas era um sucessor, que foi Eliseu, né? Ele foi atrás de Eliseu e o trouxe para si, para ser o seu sucessor. E hoje Acabe vence os sírios no capítulo 20. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros, e subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse, conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que disseram, tu me hás de dar tua prata e teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, estes esquadrinharão a tua casa e as casas de teus servos, e há de ser que tudo o que for precioso eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse, notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, os meus filhos, a minha prata e meu ouro, e não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhe des ouvido, nem consintas. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandastes pedir a teu servo, farei, porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros dizendo, assim me façam os deuses, o que bem quiserem, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu, dizei-lhe, não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as descinge. Sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão. Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Olha que maravilha, mesmo com todo o comportamento de Acabe, né? Porque Acabe não estava seguindo as palavras do Senhor, mesmo com todo o comportamento, como era o povo de Israel, se o rei da Síria pegasse Israel nesse momento, ele acabaria com todo o povo. E Deus não permite que acabe com o teu povo, né? Como ele tem uma aliança com Israel, a descendência permanece. Ele permite algumas guerras, né? Algumas batalhas, aliás. Ele permite algumas batalhas, mas nem todas. Se for uma batalha que extingue todo o povo, ele não permite, porque os seus servos têm que continuar, né? No versículo 14, e disse Acabe, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse, quem começará a peleja? E disse, tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232, e depois dele contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam.
E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, ainda que a peleja saísse, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram. Então Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te, atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti, porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo aberto, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis cada um do seu lugar e substitua-os por capitães, e forma outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Então pelejemos com eles em campo aberto e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad passou revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Aqui a turma dos sírios, né, Ben-Hadad, o rei sírico, e todo o povo, todo o exército estava imaginando que Israel, como era um montante pequeno, né, uma turma pequena em relação a eles, imaginaram que eles ganharam a guerra porque eles estavam no monte. Mas eles se prepararam para, depois de um ano, ir em campo aberto para tentar novamente a guerra, né? Para tentar novamente ganhar contra o Israel. Aqui nos mostra, né, que muitas vezes vem a dificuldade e ela, por um momento, ela cessa ali e depois ela volta de novo. É porque ela realmente não tinha sido vencida completamente, né? Ela volta a segunda vez, muitas vezes, para nos fortalecer ainda mais com Deus, porque aquilo que não nos mata fortalece, né? Então a gente tem sempre em mente: tudo pode acontecer nesse mundo aqui. Deus nos deu o livre-arbítrio, tudo depende muito da nossa escolha. Se as nossas decisões influenciam em tudo o que a gente vai fazer, então tudo tem que se pensar muito bem antes para não tomar medidas erradas, né? E no versículo 27, também aos filhos de Israel se passou revista e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabra. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Ó, que maravilha, né? Deus provando que ele realmente é Deus, né? Os sírios, simplesmente porque os sírios acreditavam que seria um Deus dos montes e não dos vales, e resolveram atacá-los nos vales, né? Então Deus está mostrando ali que ele é Deus todo-poderoso do mundo todo, independente de qualquer região, de qualquer obstáculo, Deus é Deus, né? Versículo 29. E 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia, e os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondeu-se de cômodo em cômodo. Então lhe disseram seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos nas costas e cordas na cabeça, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então vestiram sacos e amarraram cordas do pescoço, e foram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive? É meu irmão.
E aqueles homens tomaram isto por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele, e ele o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor: esmurra-me. E o homem recusou feri-lo. E ele disse: por que não obedecestes à voz do Senhor? Eis que, me afastando de mim, um leão te ferirá. E quando dele se afastou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo-o. Então foi o profeta e o pôs perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, quando passando o rei, gritou ele ao rei, dizendo: teu servo estava no meio da peleja, quando outro soldado me trouxe um prisioneiro e disse: guarda-me este homem, se vier a falta, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será lugar da vida dele, e o teu povo lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Aqui Deus está dizendo a Acabe que entregaria a Síria na mão, o povo da Síria na mão dele, E ele, ao invés de acabar com tudo, ele fez uma aliança com o rei da Síria. Então aqui a vida perdida, que seria do rei da Síria, se torna a vida dele, então, a vida de Acabe. Aí Acabe e a vinha de Nabote, no capítulo 21. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me da tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe falara quando dissera: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o seu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com um sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e pondo defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus e contra o rei. Então trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara.
conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Nossa, como essa mulher era, né? Jezabel, né? Ela simplesmente ela maldade pura em seu coração, né, e querendo agradar seu esposo, levou pessoas a pecar, porque ela manda fazer o jejum, o que dá a entender que são pessoas que realmente são tementes a Deus, e programou ali, armou ali uma cilada, né, com testemunhas falsas, para que Nabote fosse morto e a terra ficasse para Acabe o rei, né. Aí no versículo 14, então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, ele é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Levanta-te, desce para... Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias, já me achastes, inimigo meu? E disse ele, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua prosperidade, e arrancarei de Acabe a todo o homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizestes pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu seu corpo de saco e jejuou. Vestia saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Aqui Acabe fez o que Acabe estava aceitando que Jezabel mandou matar. Lógico, Acabe não sabia que Jezabel mandou matar, mas é questão de lógica, né? Se você pretende fazer um negócio, a pessoa que é o proprietária recusa fazer e de repente sua mulher chega e fala, não, você pode fazer porque ele já está morto, alguma coisa aí dá para entender que tenha, né? Então, o que quer dizer que Acabe acabou aceitando a atitude de Jezabel, né? Então, por isso Deus iria castigá-lo. Mas quando o Elias, né, quando o profeta chegou nele, ele abriu seus olhos, né? Aí que ele viu com clareza do que realmente tinha acontecido, ele se deu conta do que tinha acontecido, né? E ele fez o que era certo, ele se humilhou perante a Deus, né? Pediu perdão a Deus, né? Que ele fez isso num ímpeto da loucura,
né, do desejo ali, ele não tinha parado para pensar nas suas atitudes, né? Por isso que eu falo, tudo que você for fazer, converse primeiramente com Deus, porque no momento, no calor do momento, você acaba falando ou fazendo coisas que não devia. Então tem que ter muita cautela, muito pensamento antes de fazer as coisas. Tem que conversar com Deus. E se fizer, se já foi feito, não tem como voltar atrás, se arrependa, que o seu coração, mas de coração, que o seu coração se arrependa, se volte para Deus, porque Deus é misericordioso, Ele é amoroso. Agora não adianta também você querer, não, vou fazer tal coisa, depois eu peço perdão para Deus. Não é assim que funciona. Se você fez algo errado, mesmo que sem querer ou por querer, você tem que se arrepender de coração mesmo. O seu coração tem que se quebrantar perante o Senhor para que Ele realmente lhe perdoa. Porque as coisas premeditadas, normalmente as punições são maiores. Até mesmo na lei do homem, né? Se for premeditado, você pega mais anos de cadeia. E a mesma coisa imagine só então na lei de Deus, de onde tudo vem, né? Tudo que a gente vive hoje é baseado nas leis de Deus, nos mandamentos dele. Então imagina só, se você premeditou algo, então ali a sua culpa é muito maior. A gente tem que pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa e de falar qualquer coisa. Senhor Deus e Pai, obrigada por Tuas palavras, Senhor, obrigada por Tuas mensagens, Pai. Esteja em nossos corações, Senhor, purifica-nos de todo mal, Senhor, perdoa, Pai, nossos pecados, não somos nada sem Ti, Senhor, precisamos de Ti, Pai, que tudo que estiver em nosso corpo, nosso espírito, que não pertence a Ti, Senhor, que caia por terra. Essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor, derrama a Tua unção sobre ela, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Eu não sei o que se passa, mas o Senhor sabe, seja problema financeiro, seja problema amoroso, seja problema físico, problema de saúde, seja problema espiritual, seja qual mal for, se não pertence a Ti, é mal, e caia por terra em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.